Nós estamos recebendo a Assunção Enedina, que é uma paciente portadora de osteoporose. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Estamos recebendo também Dr. Nilson Roberto Melo, diretor da Clínica Ginecológica da Universidade de São Paulo. O senhor é bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer em estar aqui no programa. E o Dr. César Eduardo Fernandes, que é diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O senhor é bem? Boa tarde, prazer estar aqui. Espero trazer contribuições importantes acerca de um tema tão relevante como você colocou. Vamos, então, colocar objetivamente e até de forma esclarecedora para o telespectador o que é a osteoporose, de que forma ela se manifesta, quais são as suas consequências, o que é essa doença? Pergunto aos nossos doutores aqui presentes. Bom, a osteoporose, como o próprio nome diz, é um osso que, em verdade, se torna mais poroso, mais frágil, mais propenso a ter fraturas. Em outras palavras, é um osso que perde a condição estrutural de sustentar o organismo, se torna mais frágil, mais enfraquecido e, portanto, com maior risco de fratura. Até algum tempo atrás, só se considerava que a mulher tinha osteoporose quando efetivamente havia acontecido a fratura. Uma mulher que acusava dor, por exemplo, na coluna vertebral e que ao raio-x observava-se de que tinha ocorrido uma fratura. Nessas circunstâncias, denominava-se essa situação de osteoporose. Hoje o conceito avançou um pouquinho, não há necessidade de que ocorra a fratura quando se pode diagnosticar de que o osso perdeu substância, perdeu massa óssea, atingiu um limiar, um nível em que pode ocorrer a fratura. Isso, então, se denomina osteoporose. Em resumo, a osteoporose é fragilidade óssea e maior risco de fraturas. E, com certeza, hoje pode ser prevenida. Pode ser prevenida. Podemos falar bastante a esse respeito. Muito bem. O que é que provoca, doutor Nilson, a osteoporose? Eu diria que a osteoporose, nós temos dois tipos. A osteoporose que ocorre, no caso da mulher, no período pós-menopausal, que é a osteoporose que ocorre nos primeiros anos, ou um pouco antes, inclusive, da menopausa, que é a última menstruação. Sempre nessa faixa pós-menopausa? Na fase pós-menopausa é quando a mulher perde bastante massa óssea. Então nós podemos exemplificar dizendo que a mulher alcança 90% da massa óssea do seu organismo até os 20 anos de idade. Então ela adquire a grande massa na adolescência e na infância. Dos 20 aos 35 anos ela vai adquirir os 10% restantes. Infelizmente, após os 35 anos ela perde muito pouco. 0,18%, 0,30% de massa óssea. Agora, nos primeiros 5 anos da pós-menopausa, ela perde de 1 a 4%. Aí, eu acho que é o importante que ela procure o seu médico, procure o seu serviço em que ela tenha a sua atenção da saúde, para que se possa fazer alguma coisa. Então, esse é o contingente maior. E o segundo contingente é a chamada osteoporose senil, em que a perda continua sendo extremamente lenta, vagarosa, mas que vai ter repercussões a longo prazo. Agora, é um processo natural na mulher pós-menstruação? Essa perda de massa óssea, ele é absolutamente natural, não há remédio que consiga, não sei se eu estou falando aqui, perguntando da forma, mas não há remédio que consiga segurar essa massa óssea. Consegue. Consegue? Consegue. Então, daí a importância. Na menopausa, do período pós-menopausal, ela ocorre porque o ovário dela, vamos assim dizer, desculpe vocês mulheres, mas o ovário entrou em falência. Então ele deixou de produzir o hormônio que dá feminilidade à mulher. Não precisa pedir desculpa, porque tem tanta gente falindo nesse país. É verdade. Estamos numa fase aqui de inadimplência. Então, fantástica. O ovário entrou em inadimplência, consequentemente, esse osso não consegue manter a sua estrutura. Então ele lentamente vai perdendo massa óssea. Então qual é o tratamento ideal nesse caso? O tratamento ideal é repor os hormônios que o ovário deixou de produzir. Antes de acontecer a fratura. Isso, muito antes, isso ocorre muito antes. Agora, é só a pós-menopausa, é só a perda de massa óssea que leva à osteoporose ou não? Tem alguma outra? Não, como o doutor Nilson Melo mencionou, os tipos mais comuns de fraturas são de osteoporose, são as que nós denominamos de primárias, aquelas que são próprias do organismo. Então, a que acontece na mulher na pós-menopausa, que é um tipo bastante específico, acho que nós vamos nos ocupar bastante tempo desse tipo de osteoporose. A osteoporose que acomete os idosos
tanto mulheres quanto homens. Homens também podem ser acometidos por osteoporose. E existem causas, existem doenças que não essas que podem levar à osteoporose. Existem doenças da tireoide, existem determinados medicamentos que as pessoas tomam que podem levar à perda de massa óssea. Para dar um exemplo que é bastante comum, pacientes que fazem tratamento de determinadas formas de reumatismo, uma delas a artrite reumatoide, elas fazem uso constante de um medicamento, que são medicamentos denominados de corticosteroides, e em função disso essas pacientes perdem massa óssea. Essa é uma osteoporose secundária, não é a mais comum. O corticoide leva à perda de massa. Leva à perda de massa óssea. É uma causa medicamentosa em que o medicamento é usado para tratar uma determinada doença e que, em consequência, o efeito colateral indesejável seria a perda de massa óssea. O que acho que é importante ressaltar é de que essa osteoporose secundária é uma causa menor de osteoporose. O grande contingente, é o que o Dr. Nilson mencionou, é a osteoporose primária. E entre essas, particularmente, a pós-menopáusica, que tem como determinante principal, para repetir, a falência dos ovários. Quer dizer, o ovário deixou de produzir hormônios, deixou de produzir estrogênios e a mulher perde massa óssea, particularmente nos primeiros anos que se segue a pós-menopausa. Né? Então, nos 3 a 6 primeiros anos, ela perde muita massa óssea. Mas dá tempo, importante que se diga para a mulher que dá tempo de intervir com remédios, com a reposição hormonal, para que essa mulher não atinja esse estágio de fragilidade óssea que se chama de osteoporose. Para que a mulher tenha osteoporose, ela precisa perder muito osso. Precisa perder cerca de 25%, 30% do seu osso, e em geral ela perde, como o Dr. Nilson mencionou, quando perde muito, perde mais do que 3% ao ano, e essa perda óssea, então, demora alguns anos até que ela atinja a osteoporose. Ela tem a sua menopausa, em média, aos 48, 50 anos de idade, começa a perder massa óssea e só vai chegar ao estágio de osteoporose ao redor dos 65, 70 anos de idade. Nós não podemos ficar contemplativamente assistindo isso sem intervir. Quer dizer, o ovário quebra e leva outros junto, né? Isso. Ele vai à falência e quebra o osso. Quebra o osso. Quebra o osso. Né? Agora, dona Assunção, como é que foram os primeiros momentos antes da identificação de que a senhora tinha osteoporose? Olha, na verdade, foi mais ou menos há 3 anos atrás. Eu nem sabia que tinha osteoporose, que era portadora da osteoporose. Um fim de semana eu comecei a passar muito mal, senti muitas dores por toda a coluna, as pernas. E como eu tenho um probleminha de saúde que não vem ao caso, eu cheguei até a pensar que seria por causa desse problema de saúde. Na verdade, eu fui para o Hospital das Clínicas e o médico que me atendeu lá foi até muito atencioso e ele diz, não, dona Assunção, a senhora, pelo que a senhora está me falando, essas dores na coluna, nas pernas, a senhora pode estar com um problema de osteoporose. Mas para isso é necessário fazermos um exame para detectarmos. E não deu outra. Na verdade, quando eu fui submetida, né, foi constatado que eu estava realmente com osteoporose. Era dor na coluna? Primeiro sintoma na coluna e nas pernas. Descia pela cintura toda e as pernas. A senhora não chegou a ter fratura? Não cheguei a ter fraturas. E a partir do momento em que começou a medicação, as dores na diminuíram? Verdade, como é que... realmente, depois de muitos exames, né, porque até a gente chegar a começar a fazer o tratamento, leva um certo tempo, a gente passa por uma série de exames e, na verdade, eu comecei a fazer o tratamento com hormônios, né, que seria o Premarin e hidroxiprogesterona. E eu posso dizer assim que eu me senti muito bem mesmo. Parece que eu renasci de novo. Nunca mais tive dores para o corpo de maneira nenhuma. Antes dessa faixa pós-ovário, a osteoporose no ataque é raro ou não? Atacar? A osteoporose, quando ela incide mais cedo, né, antes de acontecido a falência ovariana, óbvio que ela não pode ser debitada por conta da falta de hormônios, até porque o ovário nessa etapa ainda é competente, ainda não faliu e está produzindo os seus hormônios. Nesse caso, quando a osteoporose incide mais cedo, o médico tem que fazer uma pesquisa no sentido de identificar outras causas que são causas secundárias. Eu acho que o depoimento da Assunção enseja um comentário que me parece muito importante.
A osteoporose, ao contrário do que o depoimento da Assunção em primeira vista pode supor, é uma doença